boa noite para você que está chegando agora, vai ver esse replay. Muito bem-vindo, eu sou Leonardo Costa. Estamos aqui na lei 16 da Odisseia do Poder. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou falar sobre como usar a ausência para aumentar o respeito e a honra, a maneira como as pessoas olham para você. Parabéns, gostei da sua live, bem envolvente. Você estava falando sobre o pertencimento, muito bom. Obrigado. Lex Reis está chegando. Gente, vocês gostariam de compartilhar de onde vocês estão vindo? Meu nome é Leonardo Costa, eu sou de Salvador, Bahia. Eu sou coach energético e também terapeuta. Trabalho com um método de programação emocional chamado Body Mind Talk, que permite que qualquer pessoa possa alcançar metas, qualquer meta que você queira alcançar na sua vida. E eu estou fazendo aqui uma série de transmissões sobre poder pessoal. Se você está falando de Vila Velha Espírito Santo, por favor, se apresentem aí. Olha só, Lex Reis, São Joaquim de Bicas, Minas Gerais. Quem mais? Estão falando de onde? Vamos compartilhar os nossos... Hi, Idi Hayat. How have you been? Where are you from? Marta Cunha de São Paulo. Está falando de São Paulo. I'm sorry, Ida Hat. Maria Joseph está entrando aqui. Sejam muito bem-vindos, todos vocês. Gente, bom, então, a Odisseia do Poder, estamos tratando sobre as 48 leis. Pois é, Alex, tá vendo aí? Boa noite, Maria Joseph. Então, aqui na Odisseia do Poder, nós estamos trabalhando com... I'm sorry, we're just speaking Portuguese tonight. I'm sorry, the head. But you are welcome, right? Então, estamos aqui na Odisseia do Poder falando sobre poder pessoal. Como esse poder, no, only Portuguese and English so, right? E a gente tá aprendendo aqui como lidar com essas leis. Quais são essas leis do poder? Não significa que são todas elas leis do poder, ou são apenas essas leis do poder, mas podem ser mais. Mas essas foram compiladas pelo Robert Greene no seu livro As 48 Leis do Poder. E é o que nós vamos falar aqui ao longo desses 2 meses aí, tá bom? I'm sorry, the head. Então, vamos falar dessas leis do poder. Vamos entender por que nós muitas vezes não conseguimos colocar essa lei do poder em prática. E hoje nós vamos falar de uma lei muito interessante, que é a lei da ausência. Quando você está namorando com as pessoas, você é muito fácil, você se coloca na relação de uma maneira muito fácil, muito acessível. Quando você está trabalhando com alguém, você está vendendo algum produto para alguém, você deixa esse produto muito acessível para as pessoas. Como é que você lida com aquilo que você tem e que as pessoas poderão se interessar por ele, por isso que você tem? Isso que você tem pode ser, no caso de uma relação afetiva, pode ser aquilo que você está oferecendo para a pessoa, né? Emocionalmente ou fisicamente. Se a gente estiver se referindo à área profissional, o que é que você está vendendo para as pessoas? Né? O que é que você está querendo compartilhar com as pessoas? Como é que você está compartilhando o seu talento para as pessoas? Você está oferecendo de uma maneira muito fácil, muito acessível para elas? Você está oferecendo por um preço muito baixo? Ou você está valorizando o seu trabalho? Ou você está oferecendo isso que você está querendo oferecer para as pessoas de uma maneira que é você que decide como é que isso vai ser oferecido, né? Que isso vai estar num tempo certo para ser oferecido. Como é que você lida com essa questão do que você está oferecendo para as pessoas? Você oferece de uma maneira muito fácil ou de uma maneira mais difícil? É isso que nós vamos ver hoje nessa lei do poder. Então, se você quiser compartilhar aqui com a gente esse momento, a hora é essa, enquanto eu estou aqui dando as boas-vindas para os meus amigos, minhas amigas, de compartilhar com os amigos do Periscope. Obrigado quem compartilhou aí. Tá bom? Eu vou falar então sobre a lei do poder, vou falar sobre o inverso da lei. O que acontece quando a lei é usada de forma inversa também. Vou trazer uma frase histórica, né, de um filósofo
sobre a utilização dessa lei. Vou falar também por que muitas vezes não consegue ser difícil nas relações. Porque às vezes a gente só consegue ser muito fácil nas relações, sejam elas profissionais ou afetivas ou em quaisquer que sejam, né? E qual é o mito que está associado a essa possibilidade, a essa característica? Qual é o mito que, vamos dizer assim, rege essa lei do poder, né? Ao longo de toda a história da humanidade nós produzimos mitos o tempo inteiro. Então você tinha lá a mitologia grega que criou vários mitos, gerou vários mitos. Então você, por exemplo, tem a deusa do amor em várias culturas, né? E esse mito associado a um potencial emocional humano que é capaz que rege a capacidade de colocar uma lei em prática. É mais ou menos essa lógica que a gente vai ver no final dessa palestra. Vamos começar? Todo mundo já compartilhou com os amigos aí, vou começar, tá certo? Esse ano a gente está fazendo de maneira certinha. Então a gente está dando as boas-vindas e agora eu vou começar a palestra, vou precisar me concentrar aqui. Então, quem chegar depois, que der boa noite, eu vou pedir a vocês que estão aqui na sala que saúdem as pessoas, né? Para eu não interromper aqui a lógica. E se você precisar assistir essa palestra depois, você se concentra no conteúdo, ou quem está assistindo a replay também se concentra no conteúdo, tá bom? No final eu vou abrir para as perguntas, então Marcelga, boa noite, que está chegando aí, vocês todos que estão chegando, Carneiro, boa noite, todo mundo que está chegando aí, sejam muito bem-vindos, tá? Eu estou aqui falando sobre as leis do poder, já vou começar em 30 segundos, a Donai Flores também, boa noite, sejam todos bem-vindos, vocês todos. Então, obrigado, Cis, por compartilhar com seus amigos. Vamos começar? Vamos começar? Então vamos lá. 1, 2, 3. Use a ausência para aumentar o seu respeito e a sua honra diante das pessoas. Gente, circulação em excesso faz com que o interesse em determinado produto ou determinada ação ou até na sua própria imagem caia. Quanto mais você é visto e escutado, mais comum você vai parecer ser. Se você já se estabeleceu, isso só funciona assim. Se você já se estabeleceu num grupo que te conhece, que já está engajado com você, que está gostando do que você está oferecendo, isso eu estou falando mais na área profissional, enfim. Se você se afastar temporariamente, você vai se tornar uma figura mais comentada. Poxa, fulano sumiu. Poxa, era tão boa a presença daquela pessoa aqui no meio da gente. Era tão legal as coisas que ele falava, mas ele deu uma sumida, ele está de férias, ele ficou alguns dias fora, ele está tomando ar, está se refazendo, enfim. Não importa qual seja a razão. Mas se afastar um pouco do seu grupo ou das pessoas ajuda com que as pessoas, faz com que as pessoas te admirem mais, né? E busquem mais por você, tenham mais necessidade de você. Mas você tem que saber a hora de se afastar, porque nem sempre essa lei funciona dessa maneira, tá bom? Então, quando você satura demais, fica tempo demais com as pessoas, você despreza o desinteresse nas pessoas. Ah, essa pessoa está muito disponível para isso. Isso acontece muito nos relacionamentos, né? Você está naquele relacionamento completamente apaixonado, você está ali entregue, você quer ficar 24 horas do dia com a pessoa, agarrado e grudado com a pessoa. Mas o que acontece? Isso a nível inconsciente, gente, em termos de inconsciente. O inconsciente funciona assim, não importa se a gente goste ou não, se é possível para a gente ou não agir dessa maneira, mas o inconsciente funciona assim. Tudo que parece muito fácil torna-se às vezes desinteressante, tá bom? Então, em relação à área afetiva, por exemplo, na Idade Média, as senhoras exigiam constantemente que os seus namorados, seus cavaleiros, que eles fizessem provas de amor, né? Então, elas enviavam eles para árduas buscas em prol daquele objeto, para que ele pudesse provar o amor. Então, elas faziam isso para criar uma oscilação de ausências e presenças e o amor nunca ficar desinteressante, né? Então, tudo no mundo que você está compartilhando com as pessoas vai depender de presenças e ausências.
E saber dosar isso é muito importante para que você possa ser interessante para o mundo, para que você possa ser admirado, para que você possa brilhar no mundo, tá bom? Então, quanto mais você é visto e ouvido, mais o seu valor diminui. Mas espera aí, Léo, você está me falando que quanto mais você é visto, mas você falou outro dia, numa outra lei, que você tinha que marcar presença entre as pessoas. Você tinha que ser visto muito para poder as pessoas te conhecer. Já já a gente vai entender o inverso dessa lei, tá? Mas excesso de presença normalmente faz com que o mais seja menos, tá bom? Então, o momento de se retirar, a gente precisa perceber a capacidade de botar essa lei em prática. Ela é muito sutil e logo logo a gente vai conhecer qual é a parte da nossa mente emocional responsável por botar essa lei em prática, responsável por sentir a hora certa para você se retirar de qualquer situação que você queira. Então, é preciso aprender a se retirar no momento certo, antes que as pessoas inconscientemente forcem você a isso. Então, vai ser sempre um jogo de pique-esconde, né? Uma hora eu estou acessível, outra hora eu estou inacessível, outra hora eu estou mais fácil, outra hora eu estou mais difícil. Então, falando em relação a questões afetivas, né? No início, quando os casais estão namorando, que não se veem muito, né? Então, a ausência daquela pessoa que você gosta fica estimulando a sua imaginação, né? Como será que aquela pessoa é? O que será que ela está fazendo agora? O que será que ela está comendo? O que será que ela está vestindo? O que será que ela está fazendo? Será que ela está pensando em mim? Então, quanto mais a pessoa está ausente, mais a mente da pessoa que está apaixonada fica divagando, né? Então, você que está apaixonado, tira a outra pessoa do senso comum e bota ela no lugar de um Deus, né? Porque ela não está tão fácil para você. Então, tem uma passagem aqui de uma cortesã francesa do século XVII, né? Que ela aconselhava para suas amigas, né? Olhe, sempre finja que você está se afastando da pessoa amada. Por mais que você ame profundamente, por mais que você goste demais da pessoa, mas sempre finja que tem uma certa distância, sempre finja que a pessoa não pode te controlar, tá? Então, o amor não morre de inanição, o amor não morre de falta, né? Mas com frequência de indigestão. Então, excesso demais faz com que as pessoas, mais uma vez, ratificando o que eu estou falando, né? Faz com que as pessoas percam o interesse de vocês. Percam o interesse por a gente, tá bom? Então, na área profissional, quando você oferece um produto, um bem, um serviço, e tem dicas de marketing, as pessoas que conseguem vender mais produtos a preços mais elevados, normalmente conseguem vender mais do que aqueles que muitas vezes é um produto que é fácil, que é acessível e que está o tempo inteiro à disposição das pessoas. Tem técnicas de marketing que trabalham com isso. Então, eu já ouvi histórias de pessoas que muitas vezes ofereciam bons serviços, mas elas trabalhavam com preços baixos e elas ficavam oferecendo o tempo inteiro o produto delas no mercado. Então, quando elas aprenderam a valorizar o produto delas, elas aumentaram o valor do produto delas e elas disseram, olha, eu só vou vender esse produto, eu só vou comercializar esse produto uma vez no ano ou 2 vezes no ano. Isso automaticamente dispara na pessoa, lá no inconsciente de todas aquelas pessoas que estão se relacionando com aquilo, um chamado gatilho mental. As pessoas elas vão responder a esse estímulo, mesmo que elas não queiram, porque tudo que é escasso, gente, basta você pensar, tem um pacote de biscoito, está cheio, né? Você vai olhar, você não vai se interessar. Mas se tiver o último pacote, o último biscoito do pacote, ele vai ser o mais cobiçado de todos. Então, quando você retira o seu produto do mercado, quando você não deixa ele facilmente acessível, você torna raro e difícil de encontrar aquilo que você oferece ao mundo, você está na mesma hora aumentando o seu valor como pessoa e aumentando o valor do seu produto também. Isso vai ser automático, tá bom? Então, sempre chega a hora em que aqueles que estão no poder abusam da nossa hospitalidade. Então a gente fica cansado dessas pessoas poderosas, né? Poxa, tudo bem, é uma pessoa poderosa, mas ela está o tempo inteiro aqui comigo. Então você acaba ficando comum.
você perde o respeito, você passa a ver como uma pessoa igual ao resto da humanidade. Isso é o que acontece, por exemplo, quando um artista muito famoso, ele faz, por exemplo, um periscope, que ele está compartilhando a vida dele ali com você, que ele está compartilhando o momento dele ali com você. Então você fica muito tempo, se às vezes ele fica muitas horas no periscope compartilhando, você começa a ver, poxa, mas esse cara é normal. Ele é um grande jogador de futebol, né? O Gerard Piqué, por exemplo, que é um grande jogador de futebol, outro dia ele estava fazendo uma live. Então, poxa, de repente os fãs estavam vendo aquele grande jogador de futebol dentro daquela visão de que ele é um cara de outro mundo, ele é um cara famoso, conhecido, mas de repente você vê o Gerard Piqué deitado na cama como uma pessoa qualquer, porque ele é, na verdade, uma pessoa igual a qualquer um de nós, mas o fã envolve o ídolo naquela aura, né, de pessoa especial, de uma pessoa que é de outra dimensão. E quando você vê a pessoa pelo periscópio, é à vontade, baba por fazer, falando o que quer, o brilho, quebra-se um pouco o brilho, né? Então as pessoas que são poderosas, elas sabem lidar com isso. Até que ponto eu vou deixar? Então até que ponto eu vou ficar menos acessível para que eu possa aumentar o valor da minha presença? Ok, então essa é a lei. Agora, o que acontece quando essa lei, o inverso dessa lei? Essa lei ela só vai funcionar para você se você já alcançou um certo nível de poder. Então, se você já está estabelecido no mercado com o seu produto, com o que você é, com a sua presença pessoal, aí tudo bem. Você pode se retirar, as pessoas vão comentar de você, as pessoas vão falar de você, e hoje nas redes sociais isso acontece muito, né? As pessoas deixam registrado, poxa, estou sentindo falta da pessoa, que bom. Pois é, só que se você se afastar cedo demais, antes de você se tornar essa pessoa importante para todos, você, além de não ser respeitado, você ainda por cima vai ser esquecido por todos. Então, quando você estiver começando a atuar no palco do mundo, que foi uma outra lei do poder que nós falamos hoje em dia, esteja presente, marque presença, coloque o seu rosto no mundo, diga para as pessoas, eu estou aqui, eu existo. Se você quiser fazer uma campanha, fale todos os dias no Periscope por que você está aqui, por que você quer estar aqui e o que você pode fazer diferença para as pessoas. Então, no início, faça isso. Seja visível, mostre-se, apresente. Tá? Mas, se você se retirar no momento errado, você possivelmente vai ser simplesmente esquecido, porque as pessoas não vão ficar esperando você aqui o tempo inteiro, elas têm outras coisas para fazer, elas têm outras prioridades, elas têm outras ideias, e elas vão simplesmente se esquecer. Então, enquanto você não alcançar um status de vida, uma visibilidade, um certo nível de fama, vamos dizer assim, hoje em dia isso é muito relativo, né? Mas você vai passar por um perigo se você simplesmente se ausentar antes da hora certa, tá bom? Então, no amor e na sedução, a mesma coisa acontece. Você só vai fazer falta para a pessoa se a pessoa já estiver apaixonada por você. Se você no primeiro encontro encanta a pessoa, mas você some, possivelmente aquilo não vai adiantar, tá bom? Então, no início seja onipresente, mas saiba a hora certa de se retirar, assim você vai criar autoridade, tá bom? Então, uma frase bem simples para que vocês possam, do Baltazar Gracian, que foi um filósofo lá do século XVII, tá bom? Então, ele diz assim: use a ausência para criar respeito e estima. Se a presença diminui a fama, a ausência a faz crescer. O homem que quando ausente é considerado um leão, torna-se, quando presente, comum e ridículo. Os talentos perdem o brilho quando nos acostumamos a eles, pois o revestimento exterior da mente é visto com mais facilidade do que o seu núcleo interior e mais rico. Até mesmo o grande gênio se retrai para que os homens o respeitem e para que o desejo despertado por sua ausência o faça estimado. Baltazar Gracian, 1601-1658. Aí você fala, Léo, mas eu não consigo ser mais difícil. Eu não consigo... Eu estou numa relação, mas quando eu vejo a pessoa que eu amo, eu me derreto completamente. Eu digo para ela que eu estou completamente aos pés dela ou aos pés dele. Então, qual é o centro emocional responsável por
processar isso no nosso sistema nervoso. Bom, todos nós temos 7 níveis de poder, 7 centros de onde emana poder pessoal. Poder pessoal, nossa capacidade de agir como pessoas poderosas. Tá bom? Então, o terceiro nível de poder é o nível responsável pela nossa singularidade no mundo. Ele é responsável pelo fato de nós sermos especiais. Ele é responsável pela consciência de sermos únicos. Então, se você é único, se você é especial, você naturalmente vai despertar nos outros um interesse. E você naturalmente vai saber a hora certa de se retirar. Você naturalmente vai perceber, vai ter isso pronto dentro de você. Isso é uma programação na consciência humana, na verdade. Você fala, Léo, mas então eu já deveria saber a hora certa de me retirar dos momentos? Sim, possivelmente isso é uma característica nata humana. Mas por que as pessoas normalmente não conseguem agir assim? Por que normalmente as pessoas não conseguem mostrar para o mundo que elas são especiais? Bloqueio nesse centro emocional. E sabe o que bloqueia esse centro emocional? Uma única emoção: ofensa. Se você é uma pessoa muito ofendida, ou você se permitiu ser muito ofendido, e infelizmente tem fases na nossa vida que nós não conseguimos nos defender de ofensas. É difícil isso. Isso acontece normalmente na infância, quando você está começando a mostrar para o mundo que você é uma pessoa especial, que você é uma pessoa única e singular, e muitas vezes você é reprimido nesse momento. E muitas vezes você é reprimido até pelas pessoas que você mais ama, né? Pelos seus pais, pelas pessoas que você gosta. E é exatamente nesse momento que, para não perder a aprovação dos seus pais, para não perder muitas vezes o amor, isso é tudo inconsciente, gente, não é algo que às vezes a gente está fazendo sabendo, né? Isso às vezes a gente faz, a gente passa a vida inteira sem saber que está fazendo isso, na verdade, tá bom? Então, esse potencial de ser único, de ser especial, de ser visto, na verdade, que ele é o nosso centro de exposição. Ele rege a nossa capacidade de nos mostrarmos para o mundo. Você quer ser uma pessoa famosa? Você tem que aprender a desenvolver esse centro, tá bom? Então, nele é um centro onde, quando ele está entravado por ofensas, por sapos que você engoliu na vida, você começa a negar suas capacidades. Você começa a negar que você é um milagre nesse mundo. Eu pergunto a você, você se considera alguém especial? Aí você vai dizer, Léo, claro que eu não sou especial, eu sou uma pessoa comum, eu sou um cidadão do mundo qualquer. Pois é, exatamente nesse ponto aí é que talvez tenha alguma emoção que está entravando o seu centro de funcionar perfeitamente. Ao invés de você ser uma pessoa importante para os outros e ser uma pessoa que faz diferença para a vida das pessoas, que todo mundo quer, que todo mundo deseja, você vai ser uma pessoa subserviente. Você vai servir, aliás, subserviente, porque servir é importante. Mas subservir, ele é um demérito da sua capacidade humana de ser único e especial. Então, você acaba se tornando invisível. Timidez, né? Acontece quando esse centro emocional está bloqueado. E também você começa a querer ser o que os outros querem que você seja e não o que você nasceu para ser. Então, todos esses bloqueios emocionais fazem com que você perca a capacidade de criar escassez nas pessoas. Você começa a achar, poxa, mas se eu não for o que a pessoa que eu amo quer, ela não vai me querer mais. Aí você começa a se moldar para querer ser o que a pessoa que você ama quer. Mas na verdade você não tem que se moldar a nada, você tem que ser quem você é. Porque exatamente sendo exatamente quem você é, muitas vezes diferente dela, é que ela vai ter interesse em você. Então, às vezes a gente quer, eu queria encontrar alguém perfeito, mas quando você acha alguém perfeito, é uma tentação muito grande você não desistir dessa pessoa que é tão certinha para você. Né? Muitas vezes aquela diferença é que faz falta.
é que você perde o controle, que você sabe que você nunca vai controlar essa pessoa, e aí é que ela vai ser interessante para você. Ok? Falando sobre mitos. Na mitologia grega tinha um deus muito poderoso chamado Apolo. E esse deus Apolo, ele tinha uma irmã chamada Ártemis. Ambos eram empreendedores, não, arqueiros. Nós, hoje em dia, empreendedores, usamos o instinto de caça no mercado de trabalho. Nós, hoje em dia, os empreendedores, a caça hoje em dia está nas empresas, está nas grandes metrópoles. Né? Você fica esperando a hora certa para poder abater sua presa, para poder fechar o seu negócio. Olha como é simbólico a presença, a história do mito, na verdade, porque os mitos não eram deuses de verdade. Não existiam deuses de verdade no Olimpo. Né? Eles não concorrem com a religião atual. Até concorreram, né? Teve muito problema na antiguidade por conta do catolicismo, por conta do cristianismo, com a cultura grega. Mas no fundo, que os gregos perceberam essas histórias dos deuses do Olimpo, dos mitos do Olimpo, na verdade, como aspectos da personalidade humana. Então, o deus Apolo, ele representava a capacidade humana de se exibir, de se mostrar. Então, quem é você? Você tem a consciência de que você é único o suficiente para poder se mostrar para o mundo, para que as pessoas olhem para você e que as pessoas admirem você? Você tem essa capacidade? E se você tem essa capacidade, possivelmente você vai saber, na hora certa, saber retirar o seu time de campo para que as pessoas possam admirar você. Então, essa é uma programação, gente, que foi instalada na psique humana, que os gregos entenderam, perceberam e criaram o mito de Apolo e o mito de Ártemis. Então, na jornada do poder, na Odisseia do poder, nós vamos conhecer também esses mitos de Ártemis e nós vamos compreender a história deles, para que, conhecendo a história desses mitos, nós possamos entender a nossa própria história. Porque cada um de nós tem uma história e nós temos um desses centros de força ativos. E quando esse centro de força é mais ativo, a gente tende a escolher uma determinada profissão que esteja em sintonia com aquele potencial de fazer, de realizar. Então, o centro emocional número 3, ou o centro emocional do plexo, é associado ao mito de Apolo e ao mito de Ártemis, que é o centro predominante dos empreendedores. Então, são pessoas muito inquietas, que elas querem a liberdade. Muitas vezes elas não conseguem ficar muito tempo numa empresa, preso a padrões, a regras, a normas e comportamentos. Elas vão para o mercado, elas vão à caça, elas vão à luta e elas conseguem desenvolver o potencial de caçador. E elas vão atrás de negócios, elas vão descobrir oportunidades de negócio, oportunidades de trabalho e vão se virar e vão possivelmente alcançar a independência financeira. Então você vai encontrar pessoas com características parecidas com o mito de Apolo e o mito de Ártemis, homens com o mito de Apolo e mulheres com o mito de Ártemis, pelo mundo afora, nas empresas, mulheres empreendedoras, mulheres independentes. Tá? Normalmente as mulheres de Ártemis, como a gente chama, elas gostam muito de bicho, de animal, de cavalo, né? E elas tendem a querer essa liberdade. São mulheres que muitas vezes elas não levam a afetividade ou a sexualidade como primeiro plano, né? Nós temos dentre os 7 mitos femininos, 3 desses mitos não levavam a sexualidade, não dependiam dos homens, vamos colocar dessa maneira. Né? E 3 desses mitos eram completamente dependentes dos homens. Então a gente vai estudar na Odisseia do Poder quais são esses mitos. E tinha um mito que era completamente, era o mito da alquimia, né? Que fazia a transformação. Ela não estava nem em um aspecto, nem no outro. Ela tinha o poder total, o poder de sentir. Então, ao longo aqui na Odisseia do Poder, nós vamos conhecer esses mitos e nós vamos conhecê-los e ver a importância deles hoje em dia para a gente compreender quem nós somos como seres humanos e nós possamos encontrar a nossa missão de vida. Porque alcançar aquele nível que todas as pessoas querem, ter um bom trabalho,
ter independência financeira, ter uma relação afetiva que te acolha, que te abrace, você ser feliz em todos os níveis da vida, tem a ver com encontrar a sua missão emocional, a sua missão de vida. E os mitos nos ajudam a compreendermos quem nós somos, aprendemos a compreender os outros também e aprender a encontrar algo para fazer aqui nesse mundo que você encontre prazer. E aí você nunca mais vai ter que trabalhar nessa vida. Ok? Então, a gente encerrando a palestra. Então agora eu vou abrir para as perguntas. Vou pedir desculpa aqui a todas as pessoas que entraram, que eu não pude dar as boas-vindas, mas eu queria concentrar o conteúdo para vocês assistirem depois. Então sejam bem-vindos, Emerson Jesus, todos os amigos que entraram aqui, tá bom? Então hoje eu fiz uma palestra sobre a importância de a gente saber se retirar na hora certa para que as pessoas não, para a gente não saturar a nossa presença junto às pessoas, tá? Então é uma dica que você pode utilizar nas suas relações afetivas, não ficar muito disponível para a pessoa que você ama, para você sempre fazer aquele jogo de necessidade, né? Na área profissional você também não colocar, não oferecer de uma maneira muito fácil o produto. Então, estou colocando aqui essas ideias, por favor, interajam agora, mandem perguntas. O poder é de vocês agora. Quem entrou depois, eu sou Leonardo Costa, sou coach energético e sou terapeuta também. Estou aqui fazendo uma caminhada longa e muito importante sobre poder. Então, você quer se tornar uma pessoa poderosa, você conheça essas leis, né, e saiba quais são as razões que te impedem ou que te atrapalham realizar ou não essa lei, tá bom? Bom, perguntas para todos vocês, perguntas, por favor, coloquem. 7Jesse, boa noite, bem-vindos todos vocês. Bom, perguntas, colocações, a hora é essa. Quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Quero agradecer por cada coração. Hello, Jesse, how have you been? Quero agradecer a presença de cada um de vocês, cada coração que vocês deram aí, cada compartilhamento com os amigos. Esse semestre eu estou fazendo a live um pouco tarde por conta de compromissos, mas então o pessoal está assistindo muito na replay, tá? Mas vocês podem compartilhar com os amigos de vocês para que todas as pessoas possam assistir. Mauro Brizola, boa noite, bem-vindo. Eu sou Leonardo Costa, sou coach energético. Sejam muito bem-vindos. Fiz uma palestra hoje sobre como se tornar uma pessoa mais interessante para as outras, usando a escassez, né? Não fique muito disponível para as pessoas. Edilson Pomini, boa noite, seja muito bem-vindo. Saludos e bendiciones. Desde Brasil. Tá bom, gente? Então, perguntas, dúvidas, indagações, interações. Estou aqui à disposição de vocês, mais uns 5 minutinhos, 6 minutinhos. Me contem aí, o que vocês acharam dessa lei de hoje? É fácil botar isso em prática? É fácil ser difícil naquele momento que você precisa ser difícil, né? Naquele momento em que você precisa dar um não para aquela pessoa que você ama, que dificuldade. É realmente um martírio às vezes, mas se você não souber lidar com isso, você normalmente, não significa que você vai perder a pessoa, né? Mas significa que às vezes você vai não tornar a relação interessante, né? Tudo que é mais difícil, o inconsciente da gente gosta de tudo que é mais difícil, não é isso? Então, perguntas para o terapeuta, por favor, fiquem à disposição. Dean Wellington Gomes, boa noite para todos vocês, bem-vindos. Gui Ortiz, boa noite, sejam todos bem-vindos. O que vocês acham de vocês, Dean, Gui Ortiz? Vocês são pessoas fáceis ou mais difíceis? Na hora de um jogo amoroso, na verdade, ou na hora de vender algum produto, você oferece de maneira muito fácil para as pessoas? Como é que vocês se colocam para o mundo? Né? Fácil, né, Wellington? Pois é, a gente viu hoje nessa lei, hoje nesse 16º dia aqui da Odisseia do Poder, a importância de às vezes a gente ser difícil para as pessoas, né?
Muitas vezes a gente está se oferecendo de maneira muito fácil, as pessoas perdem o interesse na gente. Né? Você está ali muito disponível para sua namorada ou seu namorado e essa pessoa está muito disponível para mim, vai perdendo o interesse. Mas feliz do homem ou da mulher que sabe fazer aquele jogo, né? De não ficar tão disponível, de fazer aquele joguinho de sedução, de ficar uns dias afastado no momento certo, às vezes não atender o telefone, aí a pessoa fica nervosa. Eu liguei para você, você não atendeu. Ô amor, perdão. Essas questões, gente, fazem parte da vida. E saber utilizar isso ao seu favor vai te tornar uma pessoa muito mais interessante. A gente estava comentando aqui antes sobre as pessoas que trabalham com venda de produtos, né? Olha como às vezes aqueles vendedores... Tem vendedor, gente. Vanessa, boa noite. Tem vendedor, gente, que às vezes você não sabe como a pessoa vendeu aquilo para você. Dean, você é vendedor? A pessoa chegou te oferecendo um produto, mas você às vezes ia dizer assim que não queria. Mas na hora que você ia dizer que não queria, a pessoa deu um jeito de recuar e ela fez olha, cosméticos, tá vendo? Se bem que cosmético a vida é feita de vendas, com certeza, vale. Cosmético, às vezes, é algo que, a depender do público. Se você tiver aplicado ao público certo, você sempre vai conseguir vender. Mary Kay, pois é um produto excelente. Né? Então, não é um produto difícil de vender. Mas mesmo assim, né? Se você oferecer mesmo Mary Kay, se você for aquele vendedor muito fácil, que não consegue mostrar o valor do seu produto, valorizar o seu produto, né? Se você pegar um produto Mary Kay e transformar ele parecer que é um produto qualquer, que está disponível e acessível para as pessoas, você não vai conseguir vender nada. Né? Então, para você conseguir fazer isso, antes de tudo, você tem que ser uma pessoa que consegue fazer isso na sua vida pessoal. Então, você é uma pessoa acessível demais para os outros, você é uma pessoa que é muito fácil para os outros. Então, saber fazer isso na sua vida pessoal vai naturalmente saber fazer isso na sua vida profissional. Pois é, Dean, com liderança você deve trabalhar na Mary Kay, né, no multinível da Mary Kay. Nós vamos trabalhar eu falei hoje sobre essa capacidade, porque no multinível acontece muito isso. Você vai oferecer o multinível para a pessoa, mas a pessoa já tem aquela coisa, é multinível, é pirâmide financeira, é isso, é aquilo. Então as pessoas já têm uma ideia pré-concebida de multinível. Só que a sua capacidade de mostrar que o que você está oferecendo para a pessoa é única, é de fundamental importância para que você possa lidar com a sua rede também. Porque se você cria uma rede no multinível e você está muito fácil disponível para as pessoas vão te ver como algo normal, elas vão parar de se espelhar em você. Elas vão parar de inspirar um dia ser como você, porque a escassez faz parte do jogo do poder. A escassez faz parte de você se tornar uma pessoa interessante. Tá bom? Então, é muito importante estar atento a isso, gente, em qualquer área da vida. Quantas vezes, eu vou perguntar a cada um de vocês aqui, quantas vezes você já perdeu uma oportunidade de negócio? Quantas vezes você já perdeu alguém que você gostou, alguém que você estava interessado afetivamente? Thaís, boa noite, alguém entrou aqui. Quando alguém percebeu que você estava fácil demais, facinho, né? A pessoa, está fácil demais, eu não vou ficar me oferecendo, não. Então, a pessoa desinteressa de você e parte para outra. Então, gente, isso é um jogo muito importante. E se eu disser para vocês que aqui também na Odisseia do Poder, nós vamos trabalhar com umas técnicas de programação emocional muito poderosas, para que todos nós consigamos acessar esse poder. Você fala, mas como é que eu posso acessar esse poder? Como é que eu posso despertar esse poder? Só tem duas maneiras que eu conheço até hoje. Ou você vive a vida, vive experiência. Como associar isso a vendas, Wellington? Se você consegue colocar essa técnica em prática, você vai conseguir trabalhar em vendas com isso. Você, por exemplo, assim pode trabalhar com escassez, tipo assim, não ser aquele vendedor que fica o tempo inteiro... isso é muito prático entender essa lei. Sabe aquele vendedor que fica o tempo inteiro ligando para você?
Essa lei é tão simples, gente. As coisas mais difíceis estão nas coisas mais simples. Sabe aquele vendedor que fica todo dia, ele liga para você e quer te oferecer um negócio. Se você vai oferecer um multinível, Dean, se você liga para a pessoa 10 vezes, esqueça, você já perdeu a pessoa. O vendedor chato. Não é assim que funciona. Você tem que ser aquele vendedor. Mesmo que você passe, por exemplo, uma vez no mês para oferecer para a pessoa, faça isso. Primeiro dia, na primeira vez que você passar, ela, não quero hoje, não quero. Mas ela vai perceber que você vai passar mais uma vez, daqui a 15 dias, olha, estou oferecendo isso aqui, é um produto bom. Aí que entra a virtude da paciência, né? Daqui a um mês você passa de novo. Com o passar do tempo, as pessoas vão começar a se interessar, porque ela está vendo que você não é uma pessoa que está passando todo dia, que está ligando para ela todo dia, que está tentando oferecer vários produtos ao mesmo tempo, né? Então ela vai começar a ver você como uma autoridade. Se você quer atrair pessoas ao seu negócio, não fique compartilhando o tempo inteiro, falando o tempo inteiro daquele negócio para as pessoas. Principalmente para amigo, porque quando você entra em multinível, a primeira pessoa que você quer logo recrutar é amigo, né? E aí pronto, seus amigos percebem aquele jeito de falar diferente, e aquele jeito de falar muito rápido. Não, você tem que ver um negócio, você tem que perceber o negócio que eu percebi, é assim, assado, e pronto. Se o amigo percebe que aquilo está fácil demais, possivelmente ele não vai se interessar, né? Porque isso não está, gente, no nível inconsciente, no nível consciente. Por mais que aquele amigo seu goste de você, te ame, mas está no nível inconsciente dele. Ele não quer, ele acha que é desinteressante, porque está muito fácil. Então, por isso que com amigo, com família, é mais difícil ainda trabalhar com multinível. Porque você tem que realmente despertar o interesse dele no sentido real. Você não pode mostrar que é fácil demais, senão as pessoas não vão querer, tá bom? Então, olha que interessante. Isso eu acabei nem falando na palestra, vou falar aqui para vocês. Eu disse que quando você... eu normalmente trabalho com programação psicoenergética, que é uma técnica de reconfiguração emocional. Por quê? A incapacidade de fazer isso é sinal de registro de emoções de ofensa no seu sistema nervoso. Mas, Léo, eu não me lembro de ter sido ofendido. Muitas vezes isso aconteceu na infância. Muitas vezes aconteceu na primeira vez que você foi se expor para o mundo, alguém reprimiu você. Um pai, uma mãe, um tio, não importa quem seja. Aí você entravou, naquele medo de se expor, naquele medo de dizer para que veio no mundo. Então, todas as vezes que você vai expor a sua figura, por exemplo, dizer, olha, eu faço Mary Kay. Então, lá no seu inconsciente tem o registro. Poxa, mas a primeira vez que eu disse que eu ia fazer alguma coisa, a primeira vez que eu me mostrei para o mundo, eu fui reprimido. Então, se eu disser que eu faço Mary Kay, possivelmente as pessoas não vão gostar de mim. Olha como isso é profundo, gente. E aí o que acontece? Sua mente racional, sua mente emocional dispara o chamado comportamento compulsivo. Você começa a achar que as pessoas, ninguém gosta de multinível, as pessoas vão achar que é pirâmide, as pessoas não vão querer me receber. Vocês não pensam isso? Quem trabalha com multinível? Boa noite, Juliette. Quem trabalha com multinível não pensa isso? Não fica inseguro? Mas acho que ninguém vai querer ouvir falar de Mary Kay. Eu acho que ninguém vai querer ouvir falar de Herbalife, né? Eu acho que ninguém vai querer falar de Polishop. Tudo bom, Juliette? Como vai? Eu sou Leonardo, prazer, quem chegou depois. Sou coach energético, terapeuta. Estamos aqui falando sobre a importância de lidarmos com a escassez, né? De não ser fácil demais. Olha, Wellington, montou agora um negócio online. Então, uma dica importante para você, Wellington. Se você tem esses pensamentos compulsivos que ficam dizendo, mas não vai dar certo, as pessoas não vão querer, as pessoas não vão gostar, possivelmente você tem registro de ofensa. Gente, eu preciso dizer uma coisa para vocês. Esse tipo de informação que eu estou passando aqui no Periscope não vale menos de que R$400 uma sessão de coaching, tá? Comigo. Então, uma informação que eu passo aqui no Periscope, ela dura 24 horas. Né? Então, para aquelas pessoas que sabem realmente perceber o quanto a importância da escassez, porque as melhores coisas elas às vezes não vão ficar
disponível para as pessoas. Essa relação entre a ofensa e a sua capacidade de não conseguir se expor é o que tem de mais novo na psicologia energética. Entendeu? E o que acontece quando você regula a ofensa? Quando você trabalha com programas, com exercícios de ativação emocional capazes de remover a ofensa do seu sistema nervoso, da sua mente emocional. Você dispara o interesse. Você torna não só uma pessoa, Diego Pires, boa noite, Marcos, boa noite. Vocês dois que entraram agora não vão apenas se tornar pessoas mais interessantes para as outras, mas vocês vão ser capazes de serem vistos como pessoas importantes. Mas vocês também vão se interessar pela vida. Tudo bom, Marcos, Diego? Bem-vindo, boa noite. Estamos falando hoje sobre a nossa capacidade de ser difícil, vou colocar dessa maneira. Qual a dica para atrair e inspirar as pessoas? É essa, Dan, uma das dicas é essa, porque são 42 leis do poder que a gente está vendo aqui na Odisseia do Poder. Uma dessas é, quando você perceber que você está fácil demais ou que você está falando demais sobre um determinado assunto, tente parar. Se você não conseguir parar, possivelmente, porque quem dera a gente pudesse controlar essas coisas, né? Muitas vezes ser difícil, menos acessível é. Você tem que ver se você consegue colocar isso em prática, ideia. Se você conseguir, bingo, é sinal de que você é uma pessoa interessante, que você não se apegou muito às ofensas que possivelmente você recebeu na sua vida, possivelmente. Então, as pessoas que conseguem isso, gente, já conseguem muita coisa na vida, em todas as áreas. Tá? Mas se você não consegue se colocar dessa maneira, se na hora que você pensa em ser difícil, você fala assim, mas se eu não insistir, a pessoa vai desistir. Porém, não ausente, exatamente. Para saber sobre o meu trabalho, Darling, você pode acessar o meu site aqui pelo perfil do Periscope, mas eu queria só dizer uma coisa para vocês. Eu abri vagas para atendimento online, atendimento de coach energético online. Meu site de atendimento é bmt.leonardo.vc bmt.leonardo.vc. Eu atendo via Skype online, né? E esse semestre, gente, eu estou dando um pouco mais de foco no atendimento presencial aqui em Salvador. Mas eu separei algumas vagas para atendimento online durante a semana. Então, uma sessão de coach comigo, você vai poder despertar em você, por exemplo, se você tem dificuldade com isso, com essa capacidade, numa única sessão de coaching energético, que é um coach que trabalha com ativação de pontos energéticos, nós temos pontos no nosso corpo físico que conseguem acessar diretamente o inconsciente. Então você fala, Léo, mas como é que eu faço para me desprender de ofensas? A gente pode fazer um trabalho emocional para que você possa reconfigurar sua mente para se desprender de ofensas e ativar o potencial de interesse. Inclui EFT, mas o método que eu trabalho se chama BMT, Body Mind Talk. A gente usa o EFT para sensibilizar o sistema nervoso, mas a gente utiliza uma série de outras chaves também. Chaves no corpo, né? Chaves na mente, tem palavras-chave que a gente usa na sessão para mexer com o emocional. Chaves no corpo físico, por exemplo, nosso corpo ele tem uma simbologia. Então, as pessoas muito ofendidas, por exemplo, elas andam com as costas assim, para frente, né? Tentando se proteger. Inclui PNL também, Rafael. Meu e-mail é leonardoconvocê@gmail.com, tá bom? Mas se vocês entrarem no meu site, Maria Joseph, boa noite, e alguém entrou aí também, perdoe-me, não falei com vocês, sejam muito bem-vindos. Estou falando aqui que eu abri sessões de coaching energético, atendimento online. Oi Maria, tudo bem? Então, o legal do site, gente, de atendimento, é que você entra lá, você vai ver meus horários disponíveis lá na semana. Você pode marcar o horário e pelo site mesmo você já faz o pagamento da sessão via PayPal e o site já me avisa, eu já confirmo o horário, já te avisa você e você pode se comunicar diretamente pelo site comigo para a gente ir combinando os detalhes da sessão, tá bom? Então, quem trabalha aí com negócio, na área de negócios, se quiser aprender como
conseguir colocar essa lei em prática, né? Como conseguir ser uma pessoa mais difícil. Um trabalho de coaching energético vai ajudar vocês muito a aliviar esse processo, tá bom? Se você tiver interesse, manda um e-mail para mim, a gente marca uma sessão de demonstração para você experimentar na prática uma sessão, uma rodada dessa técnica, e você vai ver realmente como vai valer a pena você entrar num processo de coaching energético. Como ser mais difícil, porém não ausente? Dean, você tem que equilibrar. Pois é, Wellington, existe tecnologia emocional para isso hoje, para você despertar essa sua capacidade de ser difícil, né? Tão difícil isso, gente, você não sabe o tempo que eu passei para descobrir isso, e quanto de dinheiro eu investi. Wellington Pablo, boa noite. O quanto de dinheiro eu investi para descobrir isso, vocês não fazem ideia. Para me tornar terapeuta nessa técnica nova. Então, vamos lá. Como ser difícil sem ser ausente? Você vai ter que dosar. Você vai ter que estar presente em determinados momentos, mas em alguns momentos você vai ter que conseguir refrear essa tendência a estar tão presente. Isso vai ser difícil. Como eu falei, se você tiver entraves nesse centro emocional, com certeza vai ser difícil. Se você tiver dificuldade, manda um e-mail para mim. E aí a gente marca uma sessão, marca uma demonstração da técnica, tá bom? E minha equipe, eu percebo que está muito presente. Pois é, esteja presente no início, sempre presente no início. Mas encontre um momento para você se ausentar um pouco. E você vai ver que as pessoas vão ficar... Gente, isso aqui é uma dica muito legal dessa capacidade, que na verdade não foi bem para esse... e a outra parte ausente não está produtiva, eu não entendi. Mas olha só, tem uma dica muito legal, uma história que mostra muito um pouco isso. A história do Deus do Trovão, Thor, né, que é um dos Vingadores, né? Teve um filme do Thor, e que quem curte o Thor, na verdade, as historinhas do Thor, sabe que o nome do pai de Thor era Odin, né? Que ele, quando está presente, a equipe produz. Mas, Wellington, se você trabalha com multinível, com vendas, você tem que, para a equipe funcionar, ela tem que andar sozinha. Então, você tem que estar nos momentos. O que você pode fazer é agregar valor ao tempo que você está com a equipe. Você está nos momentos, Alan Rico, boa noite. Você está nos momentos que você está com sua equipe, então você passa treinamento para eles, mas uma dica muito importante, gente, é a gente não repetir muitas coisas que você está falando. As pessoas que são levadas mais a sério são aquelas que falam as coisas às vezes uma vez. Como que se agrega esse valor? Você pode encontrar com as pessoas, passar o treinamento para as pessoas e simplesmente traçar uma estratégia de colocar aquilo em prática, né? E deixar que elas façam o trabalho. E nos próximos 15 dias você pode marcar uma nova reunião com elas para ver o que elas estão fazendo e o que elas não estão fazendo. Você pode usar uma estratégia dessa na prática. Mas o que eu acho interessante é que não existe eu normalmente trabalho com essa premissa. Não existe uma fórmula certa para a coisa. Porque a fórmula certa, a pessoa que fez, testou, viu que funcionou, então ela escreve como fórmula. Claro que tem coisas que funcionam para a maioria das pessoas, né? Mas tem coisas que não. Talvez não funcione com você. Então, a melhor maneira de você dar certo, pelo menos a que funcionou muito para mim, é você desenvolver esse seu potencial de se tornar uma pessoa interessante a nível inconsciente, né? Você reprogramar sua mente emocional e você, de repente, encontrar qual a melhor maneira de fazer isso. Porque se você estiver equilibrado emocionalmente, você vai achar o seu jeito de fazer. O seu jeito de ser especial para as pessoas. E não o jeito de alguma outra pessoa. Entendeu? Só o fato de você não ser você mesmo e ser uma outra pessoa que você acha que as pessoas querem que você seja, já é sinal de entrave nesse centro emocional. Sinal que você precisa fazer algum tipo de trabalho, porque possivelmente em trabalho com empreendedorismo, que você precisa se mostrar, ou trabalhos com multinível, você com certeza não vai muito adiante. Porque o potencial do líder passa por aí.
As pessoas se inspiram nas pessoas que são assim, e não nas pessoas que estão muito fáceis o tempo inteiro. Tá bom? Minha gente amada, eu preciso me despedir de vocês. Já são 00:23. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui. Colocar a escassez em prática, né? Se eu ficar aqui falando a noite inteira, vocês vão achar que ele está muito fácil. Brincadeira, tá bom? Mas eu quero agradecer a presença de cada um de vocês. Se você curtiu a Odisseia do Poder, segue aqui no bonequinho do Periscope, passa o dedo. Wellington, gratidão por vocês terem vindo. Olha, deixa eu falar para vocês. Me segue aqui no Periscope. Acompanhe amanhã na faixa dos 23 até a meia-noite. Tá bom? Vai ter uma outra lei do poder muito especial também. Amanhã à noite eu estou aqui. Segunda a sexta, sempre na faixa das 23 até a 00h. Hoje eu até avancei um pouco mais. Mas sempre nessa faixa, uma lei do poder por dia. E daqui a alguns dias eu vou começar a abrir vagas para vocês começarem a experimentar esses treinamentos online comigo. Vão ser sessões fechadas, porque é um treinamento muito poderoso. Então eu não posso fazer de forma aberta aqui no Periscope, tá bom? Então vamos combinar sessões fechadas para vocês experimentarem essa técnica na prática e aí depois a gente continuar aqui trabalhando no Periscope, tá bom? Obrigado por me seguir, obrigado a todo mundo que está aqui ao vivo, muito obrigado por todo mundo que entrou, que saiu, obrigado por todos os corações, tá bom? Não deixe de compartilhar com seus amigos, para quem estiver assistindo nesse horário, está um pouco tarde, mas assiste na replay, tá certo? Sempre eu vou estar aqui, segunda a sexta. Se a gente não conseguir se encontrar online, você me assiste na replay, tá bom? Daqui a alguns dias a gente vai ter um site para vocês se inscreverem, para vocês conseguirem acompanhar os resumos da semana da Jornada do Herói. Se perdeu alguma transmissão, Jornada do Herói não, perdão, da Odisseia do Poder. Se perdeu alguma transmissão, você vai lá e assiste durante a semana, tá bom? Gratidão profunda a cada um de vocês. Meu nome é Leonardo, eu sou coach energético, terapeuta. Estamos aqui no curso grátis aqui no Periscope chamado Odisseia do Poder. Foi um prazer ter você comigo e amanhã nós nos vemos nessa mesma faixa de horário. Beijo grande e até logo. Você também, Dean. Obrigado. Deus abençoe vocês também, todos vocês.